Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Bom dia, povo de Deus. Que essa paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, ela esteja sobre as nossas vidas. E mais uma manhã, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de juntos meditarmos na palavra do Senhor, né? E ouvir o que Deus tem para falar conosco. Aleluia, glória a Deus. Através da sua palavra, Ele fala conosco. Aleluia. Gratidão, Senhor. Que nesta manhã abençoada de quarta-feira, o Senhor venha nos trazer a paz, a sabedoria, a força, e que nós venhamos olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, que nós venhamos ser pacientes, compreensivos, mansos, prudentes, e que nós venhamos ver além da aparência os filhos do Senhor, como Ele mesmo vê. E assim que nós venhamos ver o bem em cada um, que o Senhor possa cerrar os nossos ouvidos da calúnia, guardar a nossa língua da maldade, que das bênçãos do Senhor se encha o nosso espírito, e que nós sejamos bondosos, alegres, e todos que se achegarem a nós possam ver e possam sentir a presença do Pai. Aleluia, glória a Deus. Agradecemos ao Senhor porque nós deitamos, dormimos e acordamos. Eu estou de gratidão ao Senhor por Ele ter me concedido mais um dia, mais uma nova oportunidade. Ele nos dá nesta manhã abençoada que Ele preparou para nós. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós, que nós venhamos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, aleluia, se alegre, pois você está com vida. Se você está respirando, é porque Deus ainda tem propósito para você, para a tua vida. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor, que está hoje no livro de 1 João, não é o Evangelho, a carta de 1 João, 1 João capítulo 3, e os versículos estão do 1 ao 3. Aleluia, que fala assim: o amor do Pai. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, que assim como é, o veremos. Eita glória, que privilégio! A busca a santidade. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, né? Então, olha que bênção, que privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Não é para qualquer um, porque se fosse para qualquer um, Deus abrangia todos, né? Ele fala assim, que nós somos filhos de Deus, mas aqui no versículo 3 ele fala: e qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, né? Então nós, para sermos realmente chamados e considerados filhos de Deus, né, temos que também procurar ser como ele é, né? Amoroso, bondoso, compassivo, misericordioso, né? Fugir sempre da aparência do mal, porque Jesus, né, ele é o Filho de Deus. E se nós cremos no Filho, nós também temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Ele veio como Filho, né? Porque é o próprio Deus, né? Então nós somos filhos legítimos, herdeiro e co-herdeiro com Jesus, quando nós, né, buscamos, né, a nos purificar de toda imundícia. Qual imundícia, amada? Do pecado, do erro, né? Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem trapaceava os outros não trapaceia mais, né? A gente sabe de testemunho, a igreja está cheia de ex, né?
Ex-traficante, ex-bruxaria, né? Ex-mentiroso, ex-prostituto, ex-ladrão, tem tudo é ex. Não tem mais parte de, né, sermos intitulados mais como o mundo. Ontem eu me lembrei de uma história, né? Eu faço parte de um grupo, né? Amigos de infância, né? Meu primo teve essa ideia de procurar aquelas pessoas que conviveram na nossa época com a gente e ele abriu este grupo, né? Um grupão, amigos de infância. Então, tem alguns que estão lá calados, mas outros interagem. E ontem eu me lembrei, compartilhei algo assim que a gente relembrou da época, né, a qual a gente trabalhávamos juntos. E eu me lembrei de um fato a qual eu pratiquei um roubo. Depois foi que eu tive consciência de que era um roubo, né? Mas eu não tinha consciência de que era um roubo. Para mim, era um tipo uma diversão. Tanto que na época que eu trabalhava, eu não tinha noção das coisas, né? Eu gastava o meu dinheiro todo que eu ganhava só com doces, né? Mas depois, como Paulo disse, Paulo deixou escrito: quando eu era menino, eu falava como menino, mas hoje que eu cresci, né? Então eu tenho que falar como adulto. Se antes eu não tinha conhecimento do bem, do mal, né? Embora já era um adolescente, pré-adolescente, na época eu era pré-adolescente, hoje eu já sou uma adulta, né? Então eu tenho conhecimento, consciência do que, né, é mentira, de que é um roubo, né, do que é uma prostituição, do que é um vício, né? Eu tenho consciência. Assim é a pessoa quando tem, né, é imaturo na fé. A pessoa está lá no mundão praticando tudo, né? Eu realmente, eu bebia, eu fumava, né? Eu mentia, eu nunca gostei de mentir, mas era uma pessoa que odiava. E aí, quando eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, tudo isso caiu sobre terra. Por quê? Porque eu não aceitei mais e nem aceito essas mesquinharias na minha vida. Quando nós temos, né, somos chamados, escolhidos por Deus para andar na presença dele, agora as práticas erradas ficam para trás, né? E eis que tudo se fez novo, né? E é para fazer parte dessa comunhão que o Senhor nos convida hoje, né? Para você também que está afastado, né? Um dia andou na presença do Senhor, um dia foi vaso, um dia foi usado para trazer as boas novas de Cristo, mas hoje você se encontra como aquele filho pródigo que pediu toda a herança dele e foi gastar com as orgias, mas um dia ele voltou e o pai estava de braços abertos, preparou uma festa para aquele filho, porque pai ama. E Deus está, né, como pai, amoroso, bondoso, misericordioso, esperando, né, que a gente agora, né, você que se afastou, volte para os braços do Pai, venha fazer parte da comunhão, né, de comer na mesa com o Pai. Aleluia. Jesus diz assim: eis que estou às portas e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Jesus está batendo na porta do teu coração. Volta, né? Porque o Pai te espera. O Pai é bondoso. Aleluia. Ele não vai te jogar fora. Ele vai te acolher, né? Ele disse: vede quão grande amor tem concedido o Pai, que fosse chamado, nós fôssemos chamados filhos de Deus. Olha que privilégio de sermos chamados filhos de Deus, né? E filhos têm o quê? Ele faz qual é o papel do filho? Herdar, né? Obedecer, para também sermos herdeiros, temos que ser filhos obedientes, né? Aqui na terra, no mundo, a gente, mesmo que não obedeceu o pai, não foi um bom filho, né? Mas pelas leis da terra, mesmo que esse filho não teve uma consideração de filho com o pai, se o pai morre, ele é herdeiro de tudo que o pai deixou. É por lei. Mas no reino de Deus é diferente. Se nós somos filhos desobedientes, né?
não fazemos a vontade do Pai, nós não vamos ficar junto com o Pai lá, na glória. Deus não tem compromisso com pessoas, né, que não quer viver alinhado com a palavra, né, e está alinhado, né, buscando a santidade, se posicionando como filho, né, e andar em santidade. Aleluia. Os cristãos são filhos de Deus por causa do seu imenso amor e que, ao nascerem de novo, não vivem mais praticando o pecado, né? Olha aí, ao nascer de novo, como, né, Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo, mas é da água e do Espírito, que eu já contei a minha experiência também, né, que o Espírito Santo falou comigo uma madrugada toda que eu precisava nascer de novo. Aleluia. Então, os cristãos, né, são chamados filhos por causa, né, do imenso amor de Deus, por quê? Porque nós nascemos de novo da água e do Espírito, né? O versículo primeiro, né, que fala, vede quão grande amor tem concedido o Pai, né? E aqui o versículo primeiro, ele destaca o grande amor que nos torna filhos de Deus, né? Então esse versículo primeiro nos destaca o grande amor, né, que nós temos de ser chamados filhos de Deus, o que explica por que, né, o mundo não nos conhece, né? O mundo não nos conhece. Os versículos 2 e 3 explicam que essa transformação significa que, embora não sejamos perfeitos, né, temos a semente de Deus em nós, né? Se somos filhos de Deus, não é que nós somos perfeitos, perfeito é só Ele, mas nós temos a semente de Deus em nós, né? Essa semente que vai nos conscientizar o que é pecado, o que não é que nós, né, o que nós não temos que fazer, o que nós não podemos praticar. Aleluia. Glórias a Deus. Então, temos essa semente de Deus em nós, o que nos capacita a não viver em pecado habitual, né? O pecado habitual é aquele erro que todos os dias é cometido por aqueles que não nasceram de novo, né? Todo dia está lá mentindo, já fez da vida uma mentira. Todo dia está lá planejando roubos, roubando, né? Estão na prostituição, nos vícios, né? Nas orgias das bebedices, né? Se alcoolizando, fumando, né? Tudo isso é abominável aos olhos de Deus, né? Aí a pessoa fala, onde é que está na Bíblia que beber e fumar é pecado, né? Mas está também, né? Não tem literalmente isso, não beba, não fuma, mas tem assim, não se embriagueis com vinho aonde há contenda. E se suicidar é pecado. E quando nós usamos entorpecentes no nosso corpo, estamos nos suicidando aos poucos. E suicídio é pecado. Você está se suicidando dia após dia, né? Eu entendo assim, né? E cada um entenda como quiser. Agora, eu entendo assim, que se eu estou fumando, estou bebendo, estou até para comer, se eu estou comendo algo que eu sei que vai me prejudicar, eu estou me suicidando todos os dias, aos poucos. E vai chegar uma hora que vem uma enfermidade a qual vai nos levar a óbito, né? Então, o que nos capacita a não viver em pecado habitual, né? Então, o Senhor nos capacita a não viver no pecado habitual, né? E nos induz a buscar justiça, pois Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, Jesus ele veio para isso, para destruir as obras do diabo. E ela não tem poder sobre nós. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. A história de hoje ela tem por título Bem-aventurado, né? Bem-vindo à casa de Deus, né? Então, seja bem-vindo à casa, né? A nossa morada celestial que Ele está preparando para nós,
né? E enquanto nós estamos aqui na terra também, né, nos preparando dia após dia, né, e somos, né, herdeiros das bênçãos de Deus aqui na terra também. Ele nos promete bênçãos aqui nessa terra. Aleluia. Nós também devemos nos maravilhar pelo amor perfeito de nosso Pai Celestial, né? Aonde aqui João escreveu, né? Vejamos como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama filhos, né? O que de fato somos, né? E estamos tão perpétuos quanto, né, um jogador que nunca pensou que alguém como seu treinador poderia ser seu pai, né? Então, olha a alegria de uma pessoa que pensa que não tem pai, mas às vezes não é um pai biológico, mas tem alguém que te adota, né? Adotou como pai. Olha que privilégio, olha que amor, quando alguém também se coloca como pai de alguém, com amor para ajudar, né? Aleluia. João, né? É verdade. João insiste sim, o que de fato somos. Se você crê em Jesus, o Pai, ele também é seu Pai, né? Então, se nós cremos em Jesus, nós também poderemos, né? Se você crê em Jesus, o Pai, dele também é seu Pai. Então, nós cremos em Jesus e o Pai dele também é nosso Pai. Você pode se sentir órfão, sozinho no mundo, mas a verdade é que você tem um Pai, o único perfeito, e ele tem orgulho de o chamar de filho seu. Louvado seja Deus. Então, tem pessoas que não teve e nem tem esse privilégio de ter um pai, né? De ter o amor de um pai terreno. Mas saibas que você tem um pai, ele é o único que é perfeito e ele não te abandonou e nunca te abandona, né? Busque a ele de todo o teu coração, entre em comunhão, intimidade com ele e você vai ver o agir dele na tua vida e através da tua vida. Louvado seja Deus. O que significa para você ter sido escolhido para ser filho de Deus? Para mim é um privilégio ser escolhida por ele, né? Porque ele diz, são muitos chamados, né? Tem muitos que têm chamado, mas são poucos os escolhidos, né? E que privilégio de ser escolhida para ser filha de Deus. Aqui você pode demonstrar amor como mentor, né? Nós temos que demonstrar amor, né? E ser mentor daquele que Deus nos coloca diante de nós, coloca em nossa vida, é para nós amarmos, para nós cuidarmos, né? Como Ele cuida de cada um de nós. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, por seres nosso Pai, nos ajuda a viver como um filho que pertence à tua família. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça sempre resplandecer o rosto dEle sobre nós e nos traga a verdadeira paz. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz e tenham uma quarta-feira abençoada em o nome do Senhor Jesus.